Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, vocês sabem que eu não sou analista político e não acho que o mercado. Na verdade, assim, é difícil ficar falando sobre análise política porque só quem está lá dentro entende mais sobre o que está sendo feito e o que pode acontecer, né? Eu sempre evito de ficar falando sobre análise política, a não ser, né, em eleição, e aí você olha a equipe econômica, essas coisas, né? Ou qualquer coisa relativa à economia que tem envolvido política, tá? Só que hoje, em especial, foi isso que movimentou o mercado, né? Por quê? Né? Como eu falei, eu não sou analista política, é difícil a gente ficar falando sobre. E o que pegou hoje foi essa questão desse risco político, com esse aumento de tensão entre o Bolsonaro e os poderes, né? O poder legislativo, o poder judiciário, né? Todas essas questões que vêm sendo pautadas, em especial a questão do judiciário, né, com um pedido de impeachment do ministro do STF, né, o Alexandre de Moraes. E aí, como eu não tenho essa capacidade, o que eu gosto de olhar? Que isso reflete, né, questão fiscal, questão política, tudo isso é inclinação da curva de juros, né, como a curva de juros se comporta. Ela é um reflexo, né, ela é o termômetro com relação à saúde econômica, né, de um país e, né, perspectiva de inflação, todas as questões, e também a questão política, né. Já está bastante precificado na curva a questão do aumento de juros. Já está bem precificado isso, já vem sinalizado, tanto que, né, se você olha a curva agora, está indo para 8,5 para o ano que vem, né. Você olha um pouquinho mais para frente, né, 25, 26, já colocando 2 dígitos na conta, tá. E aí, tem um a mais, né? Tá? A curva, ela, além de estar precificada, ela segue, ela continua subindo, continua ganhando força, ganhando upside. E hoje essa questão do risco político, essa questão do risco fiscal, ela é colocada, vamos dizer assim, dentro da curva. E hoje, todos os vértices, todas as pontas da curva subindo, justamente com essa questão desse risco político, né? E aí, o que isso implica, né? Por que essa questão do judiciário pode implicar, né, nessa questão do legislativo, né, travar ainda mais a agenda econômica, né? Por quê? Assim, ano eleitoral, a questão das reformas sempre é uma coisa, né, sempre tem uma menor disposição do pessoal, né, senador, deputado, né, tem uma menor disposição. E com essas questões, né, esses riscos políticos, isso acaba trazendo ainda mais dificuldade nesse trato, né, das reformas. E o que mais preocupa, né, acho que ajudou isso mesmo, esse ponto que eu vou falar agora, ajudou bastante na curva, é que essas discussões da PEC lá dos precatórios, que já é algo mais difícil, vai travando mais ainda, né? E o próprio governo já falou que essa solução ela é fundamental para os planos do governo, né? Bom, enfim, né, a gente teve a questão do fundão que foi vetado, isso é bastante importante, né? Teve outras decisões que também jogaram a favor do governo, isso também é importante destacar, isso é favorável, né, para a posição do governo em relação aos poderes, mas sem dúvida nenhuma, né, isso a gente não sou eu que estou falando, a curva de juros está representando esse aumento da percepção de risco com esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Como eu disse, eu não estou aqui para falar sobre se está certo, se está errado, se precisa combater com o STF. Eu não estou aqui para discutir isso, eu estou para discutir o que isso de fato reverbera no nível de risco. E o aumento da curva de juros sinaliza que essa percepção de risco bateu no mercado, né? E em especial todas as bolsas do mundo subindo, né? Emergente, tudo subindo, só que caindo, né? Então, e a gente não está no topo histórico, a gente está no fundo,
né, num ponto importante que são 16 mil pontos. Então, de fato, isso acabou pesando, tá bom? Então, vamos lá ver o gráfico. O que a gente tem aqui, né? O ponto mais importante disso tudo, e o que me deixa tranquilo ainda está comprado acima do 116, né, e ter feito, né, a principal entrada aqui desse segundo semestre aqui no 116. Queda com volume abaixo da média, retomada com volume acima da média e com gaps, com candles de reversão. Se a gente olha os 60 minutos, a gente tem um pivô de alta armado, né? Qual que é a expectativa? Para mim, né, é fazer esses movimentos aqui, né? Tentar fazer um pivôzinho de alta. E aí, quando isso vai ser acionado? O mercado deixando finalmente para trás essa região dos 118.500, porque aí arma o pivô de alta, alvo 121, 122 mil pontos. Então, essa percepção, enquanto ficar na semana acima do 116, tranquilo. Fechou a semana abaixo do 116, perdeu a mínima da semana passada, 114.800, caminho para 112, 110 mil pontos, sem repique algum, né? Que é estranho se tratando que ainda estamos em tendência de alta no curto prazo, né? Estamos justamente no ponto, né, aqui, ó, nesse ponto de reversão. Então, beleza, né? Foi no ponto que deu a compra aqui. Agora, a gente só vai perder essa tendência de alta se perder 107 mil pontos, o que não me parece provável no momento. Mas, se perder 116, a tendência de alta vai ser anulada, a gente vai ficar no processo de indefinição, e aí o mercado vai ficar nesse limbo. E aí é complicado, né? Então, e no curtíssimo prazo estamos em tendência de baixa. Tá bem claro aqui que a gente está em tendência de baixa. Então, por enquanto nada mudou. Vamos ver como será esse andamento desse mercado, que sem dúvida nenhuma está no preço interessante, os múltiplos estão interessantes, né? Tá tudo muito interessante. A curva de juros já, eu não vejo tanto upside, né? Olhando a questão de juros, né? A questão inflacionária, tudo isso, mas o risco político é um risco que não existe mensuração. E, quer dizer, não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer. E esse processo, ele pode custar aí essa análise que a curva de juros tem um upside limitado, né? Então vamos ver como é que vai ser, tá bom? Dos papéis, né, que mais sofreram com esse processo da curva de juros, por exemplo, aqui a gente tem Loja Sena, que está num nível bastante interessante, caiu hoje, voltou para os R$38 por conta dessa curva de juros. Magazine Luiza, mesma situação, voltando para as mínimas, por quê? Devolveu tudo, afinal de contas, bate muito na questão do interno. Cyrela, Ezetec, né? Ficou fechando muito bonito, fechou muito bonito no semanal. Então, a própria JHSF, enfim, esse. Então a gente vai o que tem que esperar agora? Não teve manutenção do movimento de alta, então a gente tem que esperar um outro sinal de compra, né? Um outro candle de reversão, alguma coisa assim, e buscar essas entradas, né? Se você ainda não fez nada no 115, 116 mil pontos. É essa a expectativa. Agora, feitas as entradas, é entender como será o andamento. Eu, de verdade, não quero zerar a posição no fundo. Não pretendo zerar a posição no fundo. Mas, se fechar a semana abaixo da mínima a mínima da semana passada, né, é muito importante. Se fechar os seus papéis fechar abaixo daquela mínima, vou ter que sair das posições, né? Vou ter que sair dessas posições. Por quê? Porque não anda, né? Não anda. Então é isso que a gente tem que observar agora nesse momento. E se você fez essas entradas também, observe isso. Se fechar abaixo da mínima da semana passada, a gente vai ter que mudar a estratégia, encerrar posições. E por mais que eu acredito que a gente está num ponto interessante de compra, não sou eu que tenho que acreditar, é o mercado que tem que responder, né? E é isso que a gente vai fazer, né? De interessante, né, o que eu chamo a atenção aqui, Gerdau,
tá aqui sustentando acima desse suporte extremamente importante, que foi o último topo rompido, né? Se você tem Vale, pretende comprar Vale alguma coisa, R$95, fechamento desse gap, ponto de compra, mas precisa ter um candle de reversão, né? Quando perder esse 103 aqui ficou meio estranho, mas como está em forte tendência de alta, isso é um ponto importante de compra para observar se você quer eventualmente fazer entrada no papel. Das blue chips, que eu acho mais interessante, por enquanto, Petro acima de R$126, acima de R$26, e Itaú nessa região de 30, eu acho bastante interessante. E dos bancos mais baratos, Banco do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Se você olhar aqui os 60 minutos, fazendo aqui um fundo arredondado, enfim, se você gosta do papel, pode ser uma alternativa, né? Ter na carteira também. Beleza? E a Hapvida eu ia falar. Eu quero, de fato, entrar em Hapvida, né? Se voltar aqui para cá, essa região dos R$15, pretendo fazer uma entrada. Papel que não tem relação nenhuma com o Ibovespa, né? Inclusive, né, é uma alternativa interessante para segurar na carteira. E tá realmente um nível interessante para ser entrada, uma vez que não tem as sinergias adicionadas com a internet. Então, acho que de tudo que a gente ainda não fez, que a gente não fez de entrada, o que me interessa por enquanto é Hapvida. Setor de construção, se for fazer alguma coisa, eu só estou de olho no JHSF, apesar de achar, por exemplo, EasyTech muito barato, num ponto muito interessante, com um semanal extremamente bonito, tá no mesmo ponto, ó, muito próximo, né? No ponto que deu a compra, nossa, nem faz tanto tempo que eu não vi isso aqui, lá em 2019, essa região dos R$20, a gente comprou lá em 2019, esse rompimento, né? Então, é isso, pessoal. É um momento para a gente, quando o mercado ele faz um movimento de alta e devolve, né, ele não segue, a gente tem que esperar, voltar, ver, analisar, ver se consegue romper. Precisa romper. O ponto é, o mercado precisa romper máximas para confirmar esse cenário de reversão, porque nada impede do mercado perder isso aqui e ir para cá. Nada impede. Nada impede. Apesar de não acreditar nisso, nada impede do mercado fazer isso, né? Então, vamos ver. Ainda cego. Aqui para mim é um ponto de compra, mas o mercado precisa mostrar essa força compradora. Senão, né, não tem como a gente ficar enchendo a mão aqui. Enche, compra mais. Sendo que o verdadeiro ponto pode estar aqui. E aqui, se você... Por isso que eu falo, né? Compre perto de suporte e vende perto de fundo. Compra perto de suporte e venda perto de resistência. Porque a chance de você comprar um risco-retorno interessante é boa, tá? Mas, se o mercado não corresponder, a gente tem que esperar o próximo suporte. Então, a gente fez uma primeira entrada aqui, não deu certo? Espera. Não fica tentando, porque precisa ter uma resposta do mercado, tá? E aí da curva de juros, só para te fechar, vou pegar a ponta mais curta aqui, né? Tá vendo? Né? Lembra que eu falei, o upside é limitado? E realmente, aqui para mim o upside é bem limitado, mas ele não consegue desinchar, cara. Essa curva não desincha, ela não desincha. Por quê? Aí vem o tal do risco fiscal, o risco político e puxa a curva lá para cima de novo, né? Nesse, entre aspas, exagero de precificação. Ou a curva tá certa e vai para cá, a ponta curta já vai para 9, né? Enfim, duríssimo. Então vamos ver como é que será esse comportamento do mercado, ainda assim com call positivo, mas não tem como ficar girando, comprando. Tá num ponto interessante, sendo que não tem resposta do mercado. Vamos ver se dá uma acalmada nos ânimos aí, se diminuir um pouquinho dessa questão do risco político, equilibrar um pouquinho essa curva, o mercado dá esse repique, a gente faz as parciais, tira mais um pezinho da carteira, porque no curtíssimo prazo a tendência é de baixo. Beleza?
Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.